tempo. Todo dia, das 6 às 7 ou das 7 às 8, dependendo do seu horário, você garante ali o pilar saúde fazendo exercício físico. Você se organiza para na segunda-feira almoçar com seu pai, seus pais. Se organiza para na terça-feira almoçar com seu esposo, sua esposa, ter um momento particular com eles. Na quinta-feira você pode se organizar para jantar com seus amigos. Na sexta-feira é o dia que você vai para a igreja. Você se organiza para que, além da rotina básica de trabalho, você insira os pilares da sua vida dentro dessa rotina, para que você sinta que de segunda a sexta-feira está vivendo os pilares. Faz sentido? Isso é o que, minha gente? Sucesso. Vamos dizer juntos? Isso é sucesso. Isso é vida plena. É qualidade de vida. Ter uma vida extraordinária. Agora, é possível? Claro que é. Vai exigir de mim? Vai. Vai exigir de você? Com certeza. Aquilo que você fazia de um jeito, agora vai precisar mudar. Se você corria todo dia para ir para casa almoçar, você vai ter que se organizar a partir de agora para compreender. Eu vou almoçar com manhã na quarta-feira, porque eu sei que é aquele horário que eu posso encontrar com ela. E eu vou construir com ela. Eu vou estar com ela. E assim eu vou tendo a sensação de ter uma vida mais produtiva com aquilo que é importante para mim. Uau, minha gente! Uau! Show de bola! Show de bola! Super! Vamos pra frente! Vamos para a próxima página e eu vou apresentar para vocês agora a inteligência foco temporal. Respira fundo. Toma água. Mais uma vez. Vamos ler juntos. Ó. O tamanho do seu sucesso é determinado pela sua capacidade de mover o foco ao longo da linha do tempo e qualificá-lo. Inteligência foco temporal é o foco no tempo. Como é que eu posso organizar o nível de foco de acordo com a maneira com que eu vivo o tempo no tempo? Vamos para frente. Hoje, onde você coloca o seu foco? Vamos pensar. As circunstâncias movem o seu foco dos seus objetivos para coisas sem importância? Vamos pensar, sim ou não? Sim. Quanto tempo ao longo do dia? A maior parte? Não. A maior parte foi forte. Foi forte, não foi? O mundo não quer apenas tirar o seu foco do que é importante, mas também quer desqualificá-lo e movê-lo. Lembram aquilo que o professor falou agora há pouco? Se eu tenho um excesso, então vai chegar para você, Neide, vai dizer, ó, eu preciso de você agora, e não pode dizer não. Vai desqualificar qualquer tipo de foco que você tinha. Você estava com outro foco, mas eu chego para você e digo que eu estou querendo que você venha aqui e diga que você não pode dizer não. Eu estou dizendo de maneira real que você não é para focar em outra coisa, é para focar em mim e vir fazer o que eu estou dizendo. Minha gente, e o mais sério é desqualificá-lo e movê-lo. Ou seja, é como se nem você tomasse conta do seu foco. O que acontece na educação, né? Muitíssimo. Isso acontece constantemente na educação. A gente tem um foco, de repente a gente é pego e tem que dar aquele foco para outro foco. E sempre é assim, e eu acho que vai continuar sendo sempre assim. O que é interessante
O que é interessante, Jones, é que a partir disso, vocês podem ter mais consciência e argumentar com relação ao foco. Porque aí a gente começa a perceber a importância de um conteúdo como esse. Porque se a educação, ela garante mais foco, e aí vocês que são os atores da educação, que são professores, que são gestores escolares, que são líderes da educação no município, que se vocês conseguem dominar mais esse foco, vocês vão tendo cada vez mais possibilidades e oportunidades de diminuindo essa desqualificação, essa movimentação do foco que o mundo exterior vem fazendo com vocês. Porque aí você começa a ter mais fôlego e toma consciência. Porque, minha gente, a história da consciência é a chave. Eu tomo consciência que estão tirando meu foco. E aí eu começo a dizer, não vou sair daqui não, porque isso é meu foco. Eu estou caminhando porque o meu objetivo é esse, eu estou focado, estou focada. O que acontece? Existem pessoas como nós que estamos em que momento? Presente. Estamos aqui hoje, não é? Vivendo o curso Poder da Ação. Procede? Procede. Mas nem sempre as pessoas estão focadas no presente. O tempo e a porcentagem necessárias. Vamos pensar juntos. O Paulo Vieira vai dizer que a inteligência foco-temporal traz as seguintes considerações. Existem, no passado, as lembranças. Para algumas pessoas, existem boas lembranças. Para outras pessoas, más lembranças. Para todos nós, existem boas e más lembranças, não é? Algumas reforçam mais as boas, outros as más. Só que o que ele orienta e fala que a inteligência foco-temporal está no seguinte: se eu lembro das boas lembranças, eu o quê? Celebro. Se eu lembro das más lembranças, eu o quê? Aprendo com elas. Aprendo com aquelas situações. Então, se for uma situação difícil, eu não preciso, não devo olhar para essa lembrança somente pela dor, pelo sentimento de sofrimento, de vitimização. Eu preciso olhar para essa lembrança, lembrar com aprendizado, dando sentido positivo. Eu aprendi com aquela situação. E realmente, todas as más lembranças sempre traz um aprendizado. Sempre. Não há como você dizer, eu aprendi só com as boas, não. As mais lhe ensinou muito mais do que as boas. E é interessante também, quando ele pensa no presente. Ele diz que o presente é visto pela ação. Porque é no presente que a gente age, não é? A gente não age nem no passado, nem age no futuro. Eu ajo agora. Eu ajo no presente. E essa ação, ela pode ser produtiva ou o quê? Improdutiva. Então, se você vive uma ação produtiva ou uma ação improdutiva, é preciso avaliar. Você quer viver aonde? Agindo produtivamente ou improdutivamente? Produtivamente, não é isso? E o futuro? O livro Poder da Ação vem dizer que o futuro é a nossa visão. Então, o que é que a gente vê do futuro? Existem visões positivas e visões negativas. Tem pessoas que olham para o futuro com visão positiva, eu vou conquistar, eu tenho fé, eu alcanço. E tem pessoas que olham para o futuro com visão negativa, que não vai dar certo, que não é possível, ficam temerosas, ansiosas. Ainda consegue tirar a paciência de E ainda consegue. Não, porque... Mas é... Por experiência própria. Eu vou compartilhar com vocês. Meu pai, ele é do tipo de gente, se eu pedir uma opinião a ele só vai dizer o que vai dar errado. Se eu disser assim, pronto, hoje de manhã, eu vou passar o dia todo em formação, vou deixar a Eduarda na escola, de 11h30 eu peço para sair, pego ela, trago e volto para lá. Não sei a hora que eu vou chegar. Ele disse, como você vai passar o dia todo? Você vai almoçar onde? Eu disse, lá. Se você vai sair para buscar a menina, quando voltar tem almoço para você? Tá vendo aí? Tudo dele.
ainda tira a paciência da pessoa. O que a gente pode avaliar é que ele tem um perfil comportamental diferente do seu, eu acredito. Ele é um pouco mais conforme, mais analítico, que gosta de ser os prós e os contras das situações. Mas além disso, é importante que a gente perceba que tem pessoas que realmente focam aí. Então vivem a vida pensando no futuro e com a visão negativa. Imagina, minha gente, vamos lá. Nós temos uma vida, é a nossa experiência de vida. Pelo menos é nessa experiência que a gente está agindo. É nessa vida do momento presente, não é? Então a gente está aqui, construindo a nossa história. E a sua visão de futuro está sendo negativa, o que é que isso gera? Então ele vai dizer que existem algumas consequências. E aí, professor, a gente aqui começa a explicar melhor sobre a depressão. Segundo esse livro, segundo o Poder da Ação, segundo o conteúdo que o livro traz, existem dois tipos de depressão: depressão bitemporal e depressão unitemporal. E como é que funciona esse resultado? Segundo o livro, a pessoa que está em depressão bitemporal, veja, ela tem 10% de ação, ou seja, ela está agindo pouquíssimo no presente, o processo de ação dela é mínimo, ela está quase vegetando ali, né? Ou seja, ela está agindo muito pouco, aquele tipo de pessoa que está com a barba grande, cabelo grande. Calma, minha gente. Tem até a moda hoje da pessoa deixar a barba grande, né? Mas o cuidado não é esse. As pessoas que vivem com a barba grande, por exemplo, cuidam da barba, né? Existe hoje toda uma modelagem. A gente está falando aqui daquela pessoa que se descuida, que ela para de viver, ou age pouquíssimo, se entrega. O que é que acontece com ela? Ela tem lembranças difíceis, de dor, lembranças negativas. Ela não consegue significar aprendizados nessa lembrança. E a visão de futuro também é negativa. Também é sem perspectivas. Então é uma depressão bitemporal. Ela olha para o passado com dor, olha para o futuro com dor e age pouquíssimo no momento presente. Esse é um tipo de depressão. Essa pessoa não tem inteligência foco-temporal. Ela não está sabendo onde focar e como ressignificar tanto as suas lembranças e tanto a sua visão de futuro. E tanto o seu presente. A sua ação, essa ação, minha gente, aqui é improdutiva, é pouquíssimo produtiva. Porque o máximo que ela consegue aqui é se alimentar com dificuldade. Como é dolorosa uma experiência dessa, não é? Conhecem pessoas que vivem assim? Aqui embaixo a gente tem a depressão unitemporal. De uma maneira diferente da de cima, a depressão unitemporal, a pessoa foca no passado, 80%, geralmente são lembranças más, que a pessoa não consegue ver o aprendizado, então ela está focada no passado, é aquele tipo de pessoa que vem conversar com você e ela só fala do passado. Aconteceu isso, ela não se perdoa, está culpada, está sofrendo porque não conseguiu ressignificar, aprender com aquela experiência do passado, entende? E aí, o presente é pouquíssimo, ela também, semelhante ao outro tipo de depressão, vive pouca ação produtiva no presente e de uma maneira muito desafiadora, tem pouquíssima visão de futuro. Não sabe o que vai acontecer, também não tem tempo. Vê como é o desafio. Ela não tem tempo de pensar no futuro, porque o foco completo dela, ou quase todo, completo não, né? Mas quase completo, 80%, está no passado. Conhecem pessoas assim também? E isso é o que ele vem chamar de depressão. Depressão bitemporal, depressão unitemporal. É claro, vinculado ao conteúdo da inteligência foco-temporal. Ele vai apresentar também no livro o que é que vem a ser a ansiedade e o estresse. Então, o que é a ansiedade? Ansiedade, minha gente, é uma pessoa que vive pouco no presente, ela tem pouca ação produtiva no agora, ela lembra do passado com
lembranças más, com pouco aprendizado do passado. Então ela fica lembrando que situações do passado deram erradas, ela reforça situações que deram erradas, age pouco no presente e no futuro ela tem visão negativa de futuro. É aquele tipo de pessoa que está dizendo, eita, vai dar errado, mas será que vai? Não, vai dar certo. Mas meu irmão, eu tenho certeza, como deu errado no passado, também vai dar errado no futuro. E aí ela fica ansiosa. Por que é que ela tem 10% de ação no presente? Trava. Tem dificuldade e aí a ansiedade chega a ser tão intensa que a pessoa trava. Então, uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo, a fobia entra aí como ansiedade excessiva, não é? Então ela já viveu a situação anteriormente, não aprendeu com aquela situação, ela visualiza que no futuro pode acontecer de novo e agora no presente ela tem dificuldade de agir, com medo do que pode acontecer. Conhecem pessoas assim? E... eu também conheço pessoas que são ansiosas e por causa disso extremamente produtivas no presente. São extremamente produtivas? Certo. Porque é uma ansiedade, é uma ansiedade que te leva a agir. Certo. Necessariamente a agir, porque ela não consegue esperar. Tá. Tem que fazer. Então, eu conheço várias pessoas assim, convivo com várias pessoas assim, e que não deixam nada para depois, e conseguem dar conta do trabalho. Lógico que isso, em demasia, acaba afetando outros setores, outros pontos, né? Do profissional, do emocional e da convivência, até familiar, inclusive, mas, sobretudo, nesse aspecto, em relação ao presente, eu tenho visto, tem pessoas, lógico, que paralisam realmente, mas eu conheço, tenho um exemplo de 4 ou 5 pessoas que convivem diretamente comigo, que eu vejo como totalmente produtivas, no presente mesmo, por conta da ansiedade. Ó, aqui a gente vai precisar trazer uma provocação, viu, professor? Tudo bem, Alba. E é importante que vocês tragam essa colocação. Será que vocês são ansiosos mesmo? Eu me acho assim, muito ansiosa. Como remédio pra isso, né? A dinâmica da ansiedade, Alba, que é, Alba, professor também, que é apresentada aqui, é uma ansiedade que é extrema. Essa ansiedade aqui é a ansiedade que paralisa. Esse é o tipo de ansiedade que realmente entra na dinâmica do patológico, certo? É óbvio que nós podemos ter características ansiosas, que nós podemos ter propensão à ansiedade, que nós podemos ter, muitas vezes, um tipo de comportamento que gere a necessidade de tomar atitude, de agir, de resolver, e que isso nos dê, em muitas situações, perspectivas de ansiedade. Mas será mesmo que vocês estão tendo essa visão negativa de futuro aqui? Vocês até podem ter preocupações, achar, nossa, mas será que vai dar certo? Mas não é tão forte, certo? Que deixe esse presente sem ação. Então, segundo ele, aqui estaria caracterizada a ansiedade. Agora, eu não quero dizer que o que vocês falaram não está certo, porque eu concordo com vocês, mesmo, concordo. O que é importante que a gente tenha noção aqui é que a ansiedade, de uma maneira concreta, vinculada à inteligência foco-temporal, ela se caracteriza com essa estrutura aqui. Entendeu? Eu não posso, porque aqui a minha função é de apresentar aquilo que o livro traz, né? E aquilo que a gente tem estudado. Eu não posso dizer que o que vocês sentem é ansiedade. No meu ponto de vista, o que vocês colocaram como exemplo são pessoas que têm uma certa tendência à ansiedade, mas que conseguem controlar muito isso e conseguem agir, certo? Então eu não posso caracterizar como ansiosas. A gente pode ir conversando, porque isso é construção nossa, tá? Aqui ele traz, eu visualizo como se fosse o excesso, ou seja, não o excesso, o extremo, né? Então, a pessoa que vive no extremo da ansiedade, ela tem essas características. Da mesma forma, por exemplo, que esses exemplos de depressão que a gente traz aqui também são os extremos, não é? Então, existem pessoas que têm outros níveis, que beiram a esse processo depressivo, mas não estão nesse processo depressivo. E o estresse? O estresse, minha gente, é o excesso de presente. Eita,
Eu já dei esse exemplo hoje aqui. Eita, tem que pegar o menino. Eita, tem que levar a mamãe no hospital. Eita, tem que fazer a comida. Eita, tem que voltar para casa. Eita, tem que chegar no trabalho. Eita, e agora é possível fazer isso? Eita, e agora vai dar certo? Será que vai dar tempo? Será que vai ter condições? A pessoa vive numa... É como se ela vivesse arrodeando a experiência do presente. Então ela tem tanta coisa para fazer, que ela não vive. Ó, ela tem pouco passado, 5% de passado e ela tem 10% de futuro. Esse passado é o quê? Quase não lembra do passado, minha gente, essa criatura aqui. Ela quase não lembra do passado. E a visão de futuro é pouquíssima. Ela não sabe nem direito o que vai acontecer amanhã. Ela está concentrada no hoje. Então vai, compartilha. Porque assim, as situações, né, que rotineiras, de correria, eu me identifiquei muito ali. Tem que fazer isso, tem que fazer o quê? Tem que correr para pegar o ônibus, tem que fazer o quê? Mas assim, eu acho que a situação do passado ali... Sim. Eu acho que eu fico presa Não, ele está dizendo ali que você não fica preso, nem lembra muito do passado. Embora eu traga a memória do passado, faça uma reflexão do passado. Com frequência? Talvez mais ou menos. Minha filha traz algumas lembranças para mim, ela me reconta muito. Entendi. E a questão do futuro ali, eu entendo que eu só tenho o dia de hoje. O amanhã ainda não existe. Mas você não planeja? Planejamento sim, mas assim, não que com aquela expectativa muito intensa, porque eu entendo que o futuro vai depender daquilo que eu hoje. Eu não visualizo, por exemplo, pessoal, atenção aqui, eu não visualizo que ela tenha estresse com excesso de presente, talvez nesse nível. Ela pode ter um excesso de presente sim, mas não é nessa dinâmica do estresse. Ele vai trazer aqui, como eu já expliquei da ansiedade, como já expliquei da depressão, ele traz o extremo, não é? Então, como seria a característica extrema de uma pessoa que vive no estresse? Eu espero que nunca ninguém de nós chegue a esses limites aqui, mas é um risco que a gente no momento presente corre. Por favor, Rodrigo, explica melhor esse 60% ali dentro da ansiedade. Comparando aqui, um ao outro, ansiedade 60% e estresse 10%. Ok. O que é que acontece? Na ansiedade, você vai ter 60% de visão de futuro. A pessoa se preocupa muito mais no futuro. Vê só, ó, o tamanho da bolinha aqui, tá? Então, na vida dela, no tempo dela, ela tá mais focada no futuro e com visão negativa. Ou seja, ela tá preocupada, visualizando que não vai acontecer, ou então que pode dar errado alguma coisa. Essa é a experiência dela. Nesse caso aqui, do estresse, nesse exemplo que ele traz, que é uma dinâmica de limite, a gente acredita, né? Esse limite aqui, a pessoa está com excesso de presente e ela não lembra, nem aprende, não traz para esse presente aprendizados do passado. Vê o problema. Ela não traz aprendizados do passado e nem está construindo o futuro. Ela não tem tempo para pensar no futuro. Ela está lotada de presente. E aí ela não aproveita dos recursos que os outros períodos temporais teriam para contribuir com a vida dela hoje. Para equilibrar. Qual é o sucesso? Segundo Paulo Vieira, segundo o livro Poder da Ação. O sucesso é uma pessoa que vive no presente, ela vive um presente produtivo, ou seja, ela consegue ter uma vida extraordinária, ela consegue cuidar de vários pilares da vida dela, ela consegue realmente não focar em poucos pilares, mas ter uma agenda funcional que ela consegue compartilhar, construir, ser produtiva em vários pilares. É uma
pessoa que aprende com o passado, ela resgata boas lembranças do passado, e aquilo que é difícil, ela aprende com aquelas situações, com as más lembranças, ela aprende, ela traz aprendizados, mas percebam que não é muito, ela não resgata muita coisa do passado, e ela tem a sensação de que o presente constrói também o futuro. Mas essa visão de futuro é positiva. Então é uma pessoa que vive mais no presente, com ações produtivas, e ela tem uma visão de futuro positiva. Ela acredita, tem fé que vai conquistar coisas positivas no futuro. Essa é uma pessoa de sucesso. Uau! Uau! Minha gente, é extraordinário. Extraordinário. A pergunta que eu preciso trazer para você agora é: você é uma pessoa inteligente, foco temporalmente, né? Vive a inteligência foco temporal? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aí na página 23, vocês vão começar a responder sobre o modelo de passado. Que tipo de memórias você vem trazendo do passado? Boas ou ruins? Vamos começar. Eu tenho uma boa. Podem ir seguindo. Vamos viver um momento de imersão mesmo agora? É sua. Vamos viver a experiência. Só precisa colocar boas ou ruins. Se forem lembranças ruins, qual aprendizado você tirou delas? Se permitam responder.